O Espírito Santo tocou aqui o meu coração e eu gostaria de trazer para você uma palavra baseada em Naum, capítulo 1, versículo 7. É uma palavra muito poderosa que eu creio que, apesar de ser simples, ela vai tocar bastante o seu coração. Amém? O versículo de Naum, capítulo 7, diz que o Senhor é bom. Eu vou ler aqui na versão da King James para fortalecer aqui o nosso devocional, tá bom? Através da palavra do Senhor. Aqui diz assim, ó, na versão King James, Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra diz: Eis que Yahvé, o Senhor, é bom. Ele é um refúgio em tempos de angústia e aflição. O Senhor protege todos aqueles que nele confiam. Amém? Eu quero orar por você e pedir para que o Espírito fale ao seu coração através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, ministra sobre as nossas vidas por meio da tua palavra, para que nós possamos receber bênçãos, para que nós possamos receber, ó Deus, da parte do Senhor, alegria para o nosso coração, ó Deus, esperança, refrigério, consolo, porque o Senhor é bom e o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de mim, tem cuidado da minha família. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um daqueles que estão ouvindo esta palavra. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha fortalecer a nossa fé e conduzir-nos aos lugares que agradam o Teu nome. Assim eu oro pedindo a Sua bênção nesse momento, que essa palavra vá de encontro à necessidade do nosso coração. Deus, nós não queremos ouvir aquilo que nós necessitamos ou aquilo que nós desejamos. Nós queremos sim ouvir aquilo que o Senhor quer realmente falar, aquilo que nós precisamos ouvir, ó Deus. Em o nome de Jesus, fala ao nosso coração, trazendo fortalecimento, consolo, paz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Naum vivia tempos de guerra, tempos de luta aqui no seu contexto. Era realmente tempos difíceis para ele. Assim, talvez, como tem sido tempos difíceis para cada um de nós hoje. Mesmo que os tempos difíceis a nível global seja uma coisa que a gente não perceba tão claramente, mas que de fato nos angustia, nos traz dor, nos traz preocupação, ainda assim nós temos aquelas angústias e aquelas preocupações pessoais, a nível pessoal de cada um de nós. Eu sei que cada um, em algum nível e em algum aspecto, acaba ficando angustiado, triste, desesperado, sem saber o que fazer. E esse versículo, ele é muito importante, porque o mesmo Deus da época de Naum, que poderia trazer consolo àqueles que se refugiavam em Deus, é o mesmo Deus hoje. Tá? Lembrando de Hebreus, né, capítulo 13, versículo 8, que diz que ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre, o será eternamente. Ele é o mesmo, então ele está cuidando dos nossos corações hoje, ele está cuidando das nossas vidas hoje, tanto quanto cuidava dos nossos antepassados. Então, o que nós precisamos fazer é crer na palavra. E eu quero trazer para você a primeira declaração de Naum, é que o Senhor é bom. Isso deve nos fortalecer, isso deve nos alegrar, isso deve trazer esperança. Por quê? Porque se o Senhor é bom, significa que Ele vai agir ao nosso favor. Não ao nosso favor no sentido de não ao nosso favor no sentido de passar a mão na nossa cabeça e dizer que está tudo bem, mesmo a gente estando em pecado. Ele quer dizer, na verdade, que ele é bom o suficiente para perdoar os nossos pecados a partir do momento que nós nos arrependemos. Ele é tão bom que, mesmo o homem estando debaixo de uma condenação eterna, enviou o teu filho Jesus para nos salvar, para nos curar, para nos purificar. Ele é bom para conosco e essa bondade dele levou ele a entregar o seu único filho em favor a nós. Sim, foi necessária a entrega de Jesus, porque se ele viesse ao nosso encontro, diante dos nossos méritos, levando em consideração o que realmente merecíamos, o que realmente deveríamos
ter ou ser por causa daquilo que somos ou daquilo que fazemos, nós nunca seríamos abençoados por Ele. Se nós somos abençoados por Ele hoje com o favor de graça ou o favor da graça para a nossa salvação, é por causa do fato dele ter enviado o teu Filho em resposta à bondade que ele tem por nós. Certo? A bondade que Deus sente no seu coração, ou a bondade que Deus tem, porque é mais do que um sentimento, é a essência de Deus, tá bom? Não, ultrapassa o sentido, o sentimento, é a essência de Deus, ele é bom. Então, o fato dele ser bom o levou a fazer com que nós pudéssemos voltar à presença dele por meio da morte do nosso Senhor Jesus. Nos nossos méritos, nós não conseguiríamos nada. Através, realmente, do nosso merecimento, nós estaríamos fadados ao sofrimento, a padecer por causa da nossa angústia, da nossa dificuldade. Todo levante que o inimigo, de repente, travasse contra nós, o inimigo seria vitorioso. Ele traria sobre as nossas vidas realmente muita destruição, muita catástrofe. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor é bom. Então ele não poderia deixar isso passar em branco. Ele, com certeza, a partir do momento em que ele planejou a existência humana, ele, juntamente com o planejamento dessa existência, ele já planejou um livramento, pois sabia que o homem pecaria, pois sabia que a humanidade cairia em angústia, em solidão, em dificuldade, justamente por causa do pecado. A chave é fecharmos a brecha, arrependendo-nos dos nossos pecados e levando o nosso coração à presença desse Deus. Tá? O mesmo Deus que é bom, que a Bíblia declara ser bom, é também o Deus que providencia, justamente por causa da sua bondade, um meio de sermos salvos, um meio de sermos livres. Então, se console com esse pensamento. O Senhor é bom. Muitas vezes nós nos angustiamos e deixamos o nosso coração ficar travado, porque pensamos o quanto que o mundo é mau, o quanto que as pessoas são más, o quanto que o diabo, o inimigo, é mau, o quanto que as coisas, às vezes, que acontecem ao nosso redor são injustas, são tão traiçoeiras, mas nós devemos focar o nosso pensamento, o nosso coração, a nossa visão no fato de que Deus é bom. Isso precisa te dar esperança, isso precisa te dar fé, isso precisa encher o seu coração e voltar os seus olhos para Deus. Sim, é verdade, nós somos corrompidos. Sim, é verdade, o mundo é mau. Sim, é verdade, o diabo veio para matar, roubar, destruir, para acabar com a vida daqueles que creem em Deus. Porém, a bondade de Deus é tão imensa, a bondade de Deus é tão grande, que ele enviou o teu Filho Jesus para quebrar com todas essas cadeias, com todos esses embaraços, empecilhos que o inimigo muitas vezes usa para fazer com que a gente saia da presença dele, para fazer com que a gente caia em desespero, em aflição, em angústia, em tristeza. Mas Deus é bom. Você precisa estar sempre voltado para a sua mente, para esse pensamento. Deus é bom, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Então, a bondade de Deus, aleluia, deve ser glorificada nos nossos dias. Tá? Em todo o tempo nós precisamos dar graças a Deus. Em todo o tempo nós precisamos glorificar o nome do Senhor e voltar os nossos olhos para Ele. Tá? A partir do momento que você volta os olhos para si mesmo, talvez você vai ver problema, dificuldade, luta, angústia, situações que você não pode superar por si mesmo. E quando você olha para si enquanto pecador, você sabe que não merece o toque, ou a bondade, ou o livramento de Deus. Mas quando você lembra que Ele é bom e que Ele entregou o seu Filho amado por amor a nós, isso precisa motivar o seu coração para um devocional constante, diário, onde você reconhece, Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, o meu coração anseia por Ti, preciso de Ti, eu reconheço que sem Ti nada sou. Sabe, é esse o momento de reconhecer que nós precisamos de Deus, que nós devemos voltar o nosso coração para a palavra dEle, para a presença dEle e deixar com que Ele, através do Teu Espírito Santo, enche as nossas vidas.
Naum, no tempo de crise, de guerra, de luta, de dificuldade, ele reconheceu que o Senhor era bom. A maioria dos povos ao redor de Israel naquele tempo, até mesmo o próprio povo de Israel naquele momento, eles estavam tão angustiados que não viam em nenhum aspecto a bondade de Deus agindo sobre a vida deles. É natural que as dificuldades, as lutas, tragam cegueira espiritual às pessoas e elas não consigam ver a bondade de Deus, o agir de Deus por detrás de tudo que tem acontecido. É natural, muitas vezes, até as pessoas se rebelarem, não quererem mais orar, não quererem mais buscar a presença de Deus, não quererem mais amar a Deus ou se voltarem a Deus. Muitas vezes é mais fácil buscar em outros lugares, né? Em vez de buscar em Deus, às vezes busca solução no dinheiro, na própria força, na inteligência, mas nós precisamos primeiro da bênção de Deus. A Bíblia declara: o Senhor é bom, o Senhor Yahvé é bom. Confie nessa bondade, sabe? Creia que Ele é bom para a sua vida, creia que Ele é bom para os seus, creia que Ele é bom para a sua família. Apenas creia naquilo que Ele já fez por você e para você. Que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para penetrar a sua vida hoje, penetrar o seu coração e trazer a paz que você precisa. E trazer a luz que você precisa. Um outro aspecto de quando nós esquecemos que o Senhor é bom é que nós nos esfriamos no ministério. Sabe, tem muito cristão mesmo hoje que crê em Deus, mas está frio no seu ministério, não quer mais servir as pessoas, não quer mais servir a igreja, não quer mais servir as pessoas que precisam de você e que precisam de uma luz que venha da parte de Deus e que Deus quer usar a sua vida para levar. Deus, as pessoas podem ver a bondade de Deus através da sua vida. As pessoas podem ver o amor de Deus através da sua vida. Sabe? Quando você se deixa ser usado pelo Espírito Santo, eu sei que muitas vezes isso é difícil, mas quando você se deixa ser usado por Ele, as pessoas veem Deus em você. As pessoas veem a bondade de Deus em você. As pessoas querem se alimentar daquilo que você está se alimentando. Então, quando você se alimenta da palavra, quando você se alimenta de Deus, quando você reconhece a bondade e o poder de Deus sobre a sua vida, você está também sendo usado por Deus para alimentar a outros, para alcançar o coração e a vida de outras pessoas. Então, que nesse momento, sabe, você possa fazer uma autoavaliação. Até que ponto eu realmente estou voltando o meu coração para Deus? Até que ponto eu realmente não estou permitindo com que a luta, a dor, a tristeza, as aflições que nós temos vivido nos dias de hoje esteja me afastando do serviço a Deus, do meu ministério a Deus? Isso é muito sério, que o Espírito Santo possa, de fato, nos fortalecer e nos renovar. Sabe, é momento de se arrepender e falar: Senhor, me ajuda a voltar o meu coração para Ti. Senhor, me ajuda a guerrear e a vencer essa batalha, essa guerra, na qual eu preciso declarar que o Senhor é Deus sobre a minha vida, que o Senhor é Deus sobre a vida daqueles que estão ao meu redor. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer renovo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo possa trazer renovo sobre a sua vida, sobre você nesse momento, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo, que você possa ser tocada pelo Espírito Santo e assim ser renovada no seu ministério, ser renovado no seu ministério, porque o Senhor é bom, Ele salvou a sua vida, Ele abriu uma porta, você entrou por essa porta que é Jesus e agora Ele quer te usar para apresentar a outras vidas também. Amém? O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a Bíblia fala que Ele é fortaleza no dia de angústia e aflição. Ele é socorro presente no dia da tribulação. Então, no dia em que os problemas vêm, é nele que nós precisamos nos refugiar. É nele que nós precisamos buscar consolo. Lembra lá do Novo Testamento?
Os discípulos estavam com Jesus no barco e veio uma grande tempestade. Enquanto eles estavam tentando resolver o problema sozinhos, eles não estavam conseguindo, porque eles não tinham fé em Deus o suficiente para poder passar por aquela situação. Então eles foram até Jesus. Jesus tinha a fé que era necessária. E Jesus até repreende os discípulos dele, né? Aonde estava ou aonde está a fé de vocês? Porque o Jesus, ele sabia que Deus tinha um plano e um propósito na vida dele e que aquele ali não era o momento da morte de Jesus. Então ele repreendeu os ventos, o mar, houve uma grande bonança. Primeiro porque os discípulos, de fato, voltaram seu coração para Deus ao buscarem Jesus e ao pedirem socorro em Jesus. Porém, o próprio Jesus mostrou para eles que eles precisavam entender que Deus estava com eles ali naquela hora, que Deus era com eles naquele momento, e que antes de tentar resolver os problemas usando as suas próprias estratégias, a sua própria força, a sua própria inteligência, eles precisavam primeiramente terem se voltado para Deus, terem se voltado para a oração, para buscar Deus, para orar e falar: Senhor, fortalece a nossa fé. Eles poderiam até ter ido chamar a Jesus, mas a atitude deveria ser outra, né? Porque quando eles falaram: mestre, não se te dá que morramos, mostrou claramente que eles estavam com medo. Mas se eles tivessem dito: Senhor Jesus, precisamos do Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é o Filho de Deus e que nesse momento o Senhor pode operar um milagre, nos livrar dessa dificuldade, a situação teria sido outra. A fé deles teria aparecido, sabe? Então é agora que você precisa se posicionar e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor é comigo e é o Senhor que pode me livrar dessa situação. Tudo que eu estiver fazendo agora vai ser para honrar e glorificar o seu nome. Então me usa como instrumento agora para que essa tempestade se acalme, para que essa tempestade cesse, para que esse problema finde em nome de Jesus. Então, primeiro nós precisamos buscar a presença de Deus, a palavra de Deus e declarar: Tu és Senhor na minha vida, Tu és o Senhor das minhas circunstâncias. Tu és o Senhor das minhas circunstâncias. Declare isso ao Senhor. Senhor, Tu és o Senhor das minhas circunstâncias. É o Senhor que me abençoa e é o Senhor que me fortalece e me capacita para a vitória. É o Senhor que te fortalece, irmão. É o Senhor que te fortalece, irmão, te capacita para a vitória. Ele é fortaleza no dia da angústia. Está angustiado? Volta o seu coração para Deus. Sente que o mundo ao seu redor está desabando. Volte a sua alma, o seu espírito, seu coração para Deus e diga: aquieta-te, minha alma. O Senhor cuida de nós. Ele pode fazer um milagre, Ele pode fazer algo sobrenatural. Aleluia. Eu creio que Deus tem algo novo para a sua vida hoje. E sabe o que é mais interessante? O versículo ainda declara que Ele conhece todos aqueles que nele se refugiam. Se você tentasse buscar abrigo em uma fortaleza, aonde o porteiro ali, o guarda principal, aquele que guarda a entrada, não te conhecesse, ele não te deixaria entrar. Sabe? Entendeu? Se a fortaleza for uma fortaleza de uma outra nação, de um outro país, e você tentando fugir de um ataque, de uma guerra, tentar entrar nessa fortaleza, o porteiro ali, a pessoa que guarda a entrada, se não te conhecer, você fica de fora. E vai padecer, vai morrer, vai sofrer com a guerra. No entanto, a Bíblia diz que o Senhor conhece os que nele se refugiam. Se você decidir: eu vou me refugiar no Senhor agora, Ele te conhece. Se você decidir, irmão, se você decidir, irmã, eu quero me refugiar em Deus, eu quero o consolo de Deus, eu quero a ajuda de Deus, Ele sabe. Ele conhece seu coração, Ele te entende, Ele conhece todos aqueles que nele se refugiam. A partir do momento que você se refugia em Deus, aleluia, Ele sabe que você está voltando, ou Ele sabe que você está indo na direção dele, voltando para Ele, caso você tenha se desviado, tenha saído da presença dele, ou indo para Ele, caso você nunca o tenha conhecido, ou ainda sendo usado como instrumento nas mãos dele para alcançar aqueles que precisam de se refugiar no Senhor. Você talvez pode ser aquele sentinela que anuncia: aqui é a fortaleza do Senhor. Quem é do Senhor
pode entrar nesse lugar. Quem é do Senhor pode vir para essa fortaleza. Hoje, nesse momento, talvez eu até queira fazer esse papel, dizer a você que existe uma fortaleza espiritual, uma fortaleza celestial, um refúgio que se chama o Senhor Deus, que se chama Jesus. Ele é o seu refúgio, ele é a sua fortaleza, ele é aquele que vai te ajudar, te fortalecer, te abençoar, te trazer a vitória. Amém? Creia nisso. É o que a palavra do Senhor está dizendo. Naum proclamou isso ao povo daquele período. Naum proclamou essa verdade ao Israel. Sabe? E quando o Israel de Deus se posiciona crendo na palavra de Deus, milagres acontecem. Vem a proteção do Senhor, ele faz distinção entre aquele que crê e aquele que não crê. Isso ao longo de toda a história bíblica. Quando você vê lá nos textos do Gênesis, as pragas do Egito, aliás, nos textos do Êxodo, me desculpe, nos textos de Êxodo, as pragas do Egito, o Senhor mandou pragas só sobre os egípcios, porque eles não criam. Inclusive os egípcios que criam, imagino pode ter havido aqueles que realmente se converteram ao Deus de Israel, foram protegidos. Tá? No momento lá de virem as pragas e o propósito, né, destas pragas, quando elas vieram, era glorificar o Deus de Israel acima dos deuses dos egípcios. Por isso que Deus fez a distinção, mostrando que ele era Deus, que ele era quem protegia, que ele era quem guardava. Tá? Então, a partir do momento que você se posiciona como uma pessoa de fé, como uma pessoa que crê em Deus, ele vai te livrar, ele vai te proteger. Ainda que caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, segundo o Salmo 91, tu não serás atingido. Você precisa voltar o seu coração genuinamente para o seu Deus, em fé, sabe? Luta pela sua fé, luta com força e diz, eu creio em Deus, e se fortaleça nele. Diga aí com você, eu creio em Deus, se fortaleça agora na sua fé, tenha esperança, pois o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, conhece os que nele se refugiam. O Senhor te conhece? Amém? Talvez muitas pessoas digam que você precisa conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia, precisa orar. Mas o mais importante do que conhecer a Deus é fazer com que Ele nos conheça. É nos fazer conhecido. E só é conhecido por Deus quem tem fé. Quem se arrepende dos seus pecados. E quem volta o seu coração a Deus. Tá? Precisa ter azeite para iluminar o seu rosto. Depois a gente fala mais sobre essa questão do azeite, mas você precisa do arrependimento para que o Espírito Santo venha sobre a sua vida. Amém? Eu espero que essa palavra de alguma maneira toque o seu coração e te console. Eu quero orar para que o Espírito Santo nos abençoe e nos faça reconhecer que a presença dele é conosco nesse momento. Pai, em nome de Jesus eu oro, porque o Senhor é bom. Eu oro a Deus para que o Senhor venha ao nosso encontro, não pelos nossos méritos, não por aquilo que somos, ó Pai, ou temos feito, porque nós não merecemos nada, mas o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, nos alcançou para perdoar os nossos pecados, para lavar-nos, para nos redimir, para nos dar uma esperança. Então, que nesse momento o Senhor possa fortalecer a nossa fé, ó Pai, pois nós cremos que o Senhor é bom, o Senhor é fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que no Senhor se refugiam. E nós temos nos refugiado no Senhor nesse momento, crendo na bondade do Senhor, sabendo que o Senhor vai nos conhecer, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e desejamos cada dia mais crescer na graça, no conhecimento do Senhor, para que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe, em o nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Espírito Santo te abençoe, te console, refrigere a tua alma e te fortaleça nesses dias. Amém? Se você quiser, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos, com seus colegas, para que eles também possam ser fortalecidos na sua fé. Amém? Deus abençoe, a paz do Senhor.